Fica à vontade. Esqueci de avisar que são perguntas fáceis. Ah, sim, é verdade. Perguntas fáceis. De 1 a 5, vocês podem chegar até o nível 2 apenas nas perguntas. Ok. Oi? Eu não entendi, mas tudo bem. Eu vou orar pelo Júlio para nós começarmos, tá? Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela vida do teu filho que está aqui. Nós queremos abençoá-lo e pedir para que o teu Espírito Santo possa falar através da vida dele. Ele é um vaso apresentado diante do teu altar e que a essência seja do Senhor e que ele seja um instrumento para falar para a vida do teu povo aqui, que os nossos corações também possam receber, a terra do nosso coração possa estar muito bem preparada para que essa semente possa frutificar e dar muitos bons frutos. Nós te adoramos e abençoamos a vida do Júnior no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Dá para ouvir bem? Tá joia? Ótimo. Gente, primeiramente queria dizer que é um prazer estar aqui essa manhã. Queria agradecer o convite. O convite, eu fiquei muito feliz quando recebi. Fiquei mais feliz ainda quando vi o tema. Achei o tema de vocês fantástico para esse ano. E espero que eu possa contribuir de alguma forma nessa manhã. Eu sei o quanto contribuiu para mim mesmo estudando sobre isso, quando eu vi esse tema, quando eu vi o que tinha para falar, porque é um tema tão amplo, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre a minha formação, porque vai fazer todo sentido na hora que eu entrar no tema central de hoje. Então, como ele disse, eu sou psicólogo, eu tenho especialização em atendimento infantil, também trabalho com adolescentes, e na faculdade eu conheci um cara chamado Martin Heidegger, um filósofo alemão, que foi o que mudou toda a minha perspectiva enquanto psicólogo. E é sobre um pouco da teoria dele que eu gostaria de falar essa manhã. Alguém já ouviu esse nome, Martin Heidegger? Eu também não tinha ouvido antes da faculdade. Quem foi Martin Heidegger? Por que a gente vai falar dele nessa manhã? Porque ele tem tudo a ver com esse tema. Qual é o tema? O tema é ilusão e distrações dos nossos dias. Ele já falava sobre isso. Então, eu queria fazer um apanhado do que ele pensava sobre esse tema muito tempo antes da gente começar a pensar sobre isso. Martin Heidegger foi um filósofo alemão. Ele criou uma teoria que a gente usa como atendimento, que chama, é um nome gigantesco, mas a gente usa carinhoso depois, que é Fenomenologia Existencial Humanista. Esse nome gigantesco, a gente com carinho a gente chama de Fenô. Fenô, fica mais bonito assim. E eu trabalho nessa vertente. O que isso significa? Para quem é psicólogo, existem várias teorias da qual a gente abraça para atender os nossos pacientes. O que isso significa? Seriam os nossos óculos. Cada um tem o seu óculos e isso faz com que a gente enxergue o mundo de maneira diferente. Eu enxergo através da fenomenologia, através daquilo que Martin Heidegger deixou escrito. Por que Heidegger era tão importante? O que ele falou? E de que ano era esse carinha? Por que a gente escuta muito falar sobre Freud, sobre Jung, sobre psicologia comportamental, e talvez vocês nunca tenham ouvido sequer falar em fenomenologia existencial. Por quê? Porque ele é muito novo com relação às outras teorias psicológicas. O Heidegger morreu em 76. Quer dizer, a teoria dele ainda está gatinhando, tem muita gente começando a estudá-lo. Diferente de Freud, que já vem aí desde os primórdios, né, que começou com a psicologia, que teve o boom da psicanálise, que todo mundo escuta falar, a fenomenologia ainda não tem esse glamour todo, então a gente está caminhando com isso. O que o Heidegger buscava, diferente dos outros psicólogos, dos outros teóricos na época? Ele, quanto filósofo, ele queria buscar uma coisa que estava faltando para ele naquele momento. O que era isso? Ele entendia que o que a gente conhecia sobre o ser, sobre nós mesmos, era muito limitado. Então, o que ele decidiu? Ele falou, não, eu quero estudar o que a gente tem no centro, no nosso mais íntimo. O que nós temos de real, o que nós temos de autêntico. Isso era o que ele queria estudar, porque ele achava que a gente não mostrava tudo isso, e que a gente tinha muitas vezes uma vida que ele chamava de inautêntica. Tá, o que eu quero dizer? Tem muita coisa muito complexa para eu resumir o trabalho dele. Mas eu queria pegar em alguns pontos chaves que vão ser
cruciais para a gente fazer um entendimento do tema nessa manhã. A obra mais importante de Heidegger chamava Ser e Tempo. Por quê? Porque ele era extremamente preocupado também com isso, com quem nós somos e o que nós podemos fazer no tempo que nos existe, no tempo que nos é concedido. Porque, afinal de contas, nosso tempo é finito. Ele chamava isso de possibilidade existencial. Até que chegamos na nossa última e derradeira possibilidade existencial, ele falava, que é a morte, o que podemos fazer nesse meio tempo. Ele tinha algumas frases que são meio mórbidas, eu costumo dizer. Por exemplo, ele dizia que somos seres para a morte. Mórbido para um domingo de manhã, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele também dizia que nós somos seres que caminhamos todos os dias para a morte. E por incrível que pareça, ele não era pessimista. Ele não era o Schopenhauer. Ele era muito mais otimista que ele. Mas ele entendia a importância disso. Quando alguém falava para ele que tempo era dinheiro, ele chegava a tremer. Por quê? Porque para ele tempo era morte. E reduzir isso a dinheiro, reduzia o valor da própria vida. Então tempo é morte, segundo Heidegger. O que isso tem de tão importante, eu entender que tempo é morte? O que tem de importante é que quando a gente esquece, segundo Heidegger, que tempo é morte, a gente vive uma vida inautêntica. O que isso quer dizer? O que é uma vida inautêntica? É uma vida onde a gente não mostra aquilo que de melhor a gente tem para mostrar para o mundo. E partindo da perspectiva de Heidegger, ainda nem estou falando sobre o que Cristo vê, mas Heidegger já pensava isso, ainda que não usasse Deus na equação. Ele se preocupava com o que de melhor a gente podia mostrar para o mundo. Só que o ser humano não gosta de pensar na morte. Por quê? Porque a morte angustia. Eu não quero pensar que eu posso morrer, porque normalmente quando eu penso que eu posso morrer, eu vou pensar que eu vou morrer 90, 100. Alguém aqui quer morrer aos 20? Acho que não. Só que, quando eu penso seriamente sobre a morte, eu penso que eu posso morrer daqui a 5 minutos. Porque eu não controlo isso. E isso era preocupante para Heidegger. Isso é preocupante para qualquer ser humano que se debruça sobre o tema, de pensar que a morte está a um passo. Não está a 80 anos, está a um passo. E o que o ser humano, para não ficar angustiado, para não ficar naquilo que Heidegger chamava de desamparo, de angústia, de desamparo diante da vida, o que ele dizia? Ele falava assim, olha, nós somos lançados a esse mundo, totalmente desamparados, e meio que sem saber o que a gente faz. Aí o ser humano não gosta muito de pensar na morte, ele criou o que Heidegger chamava de objetos tranquilizadores. Esse nome diferente é o quê? É tudo aquilo que faz a gente esquecer que a gente morre. No tempo do Heidegger não tinha tudo o que a gente tem hoje enquanto objetos tranquilizadores. Hoje a gente tem uma infinidade de objetos que a gente não tinha na época que Heidegger viveu. E Heidegger já se questionava com isso num tempo onde a gente não tinha tantos afazeres, tantas futilidades para nos esconder da morte. Hoje a gente tem demais. Isso, objetos tranquilizadores, a gente pode também chamar do que está escrito aqui, ó, ilusões e distrações dos nossos dias. Isso são os nossos objetos tranquilizadores. É tudo aquilo que faz a gente esquecer do potencial que a gente tem, de tudo aquilo que a gente pode fazer. Tem um outro filósofo que eu gosto bastante, que chama Sócrates. Esse, acho que vocês conhecem. Sócrates dizia o seguinte, ele dizia, uma vida irrefletida é uma vida que não vale a pena ser vivida. Quer dizer, uma vida onde eu não paro para pensar sobre a vida, sobre o que eu faço na vida, sobre o que me espera, não vale a pena ser vivida. Uma vida de qualquer jeito não vale a pena ser vivida. E o Heidegger emprestou um pouquinho disso. O que a gente tem hoje de objetos tranquilizadores? O que a gente tem hoje de distrações? Vamos pensar. Isso talvez seja hoje a maior causa de distração dos nossos dias. Por quê?
que será que a gente se distrai tanto com isso? Alguém aqui fica postando foto no Instagram esperando likes, pensando no dia que vai morrer? Alguém fica curtindo fotos por horas no Facebook pensando que isso vai fazer falta? As horas que você gastou ali vai fazer falta. Horas no YouTube? Horas com conversas banais? Horas no videogame? Tudo isso nos afasta de pensar que a vida acaba. Com isso, Heidegger não estava dizendo que a gente não deveria ter nada que nos fizesse em algum momento esquecer da morte. Porque lembrar dela o tempo todo também trazia uma angústia. Então a gente precisa sim, segundo Heidegger, de alguns objetos tranquilizadores. O problema para ele era o excesso. Quando eu passo o dia inteiro sem refletir um segundo que eu posso morrer, daqui a pouco eu perco o foco. E a minha vida fica vazia de sentido. E se ela perde o sentido, ela não tem por que ser vivida. Isso quem está falando não é nem um cara cristão. Isso é uma literatura secular. E eles se preocupavam com a morte, talvez muito mais do que a maioria dos cristãos. Eles se preocupavam com a finitude, talvez muito mais do que eu e você. Porque quando eu me debrucei de novo para estudar esse tema, eu me dei conta de quanto eu não tenho pensado sobre a minha própria morte. Sabe quando a gente pensa em morte? Quando a gente vai no velório. Aí a gente pensa os 3 dias, depois esquece. Aí a gente acha que vai mudar. Não, a partir de agora, quer ver conversa básica de velório? Aquele parente que você não vê há muito tempo, você encontra no velório e fala assim, a gente precisa se ver mais agora. A gente só se encontra em velório, o que acontece? Você não vai voltar a ver ele. Porque foi um impacto momentâneo. Porque no seu dia a dia você não reflete sobre a morte. Eu não reflito sobre a morte. E a TV? Mais um objeto tranquilizador. Quantos e quantos? Se eu for gastar, dá para eu gastar a manhã inteira falando de quantos objetos tranquilizadores a gente tem nos nossos dias. De tudo aquilo que se esvai, que faz a gente pensar que eu vou durar para sempre. Ah, pode ser só coisa fútil? Não. Pode ser estudar. Você pode gastar horas e horas estudando e esquecer que amanhã depois pode morrer. Isso não é para você ser relapso não, tá? Que eu sei que estudar às vezes é difícil. Mas é para entender que a gente precisa priorizar algumas coisas na nossa vida, que ela acaba. O que Heidegger achava que a gente tinha que priorizar? Heidegger gostava muito de estudar a relação das pessoas, a relação com o outro. Para ele isso era importante. A relação que eu tenho com você, com a nossa família, isso era importante para ele. Isso não era esquecer com coisas fúteis. O que a gente tem diante desse tema de ilusões? O que é uma ilusão? Vamos traduzir isso de uma maneira muito simples. Ilusão é eu achar que uma coisa é X e quando eu chego perto eu vejo que ela é Y. Ilusão é acreditar que algo vai me dar um prazer que vai ser superior a qualquer outra coisa e a hora que eu experimento, 5 minutos depois isso acaba. Trazendo para o cristianismo, ilusão é o pecado. Ilusão é aquele prazer do pecado que você namora o pecado e a hora que você executa e acaba, você fala, nossa, por que eu fiz isso? Isso é ilusão. É o oásis no meio do deserto. Aliás, aquele oásis que você está vendo, mas é uma miragem. Você corre atrás dele, a hora que você chega, foi. Ilusão é que a gente vive nos nossos dias quando a gente fica pensando que eu só vou encontrar alegria quando eu me formar da faculdade. Daí você termina a faculdade e a alegria não estava no fim. Aí precisa do mestrado. Mas ela também não estava no fim do mestrado, doutorado. Ah, a alegria só vem quando eu me casar. E aí você casa e falta. Isso é ilusão. É depositar algo, é ter uma esperança em cima de algo que não vai suprir, que não vai cumprir com a sua expectativa. E as ilusões nos distraem. Por que a internet hoje, por que Facebook, por que videogame
tem tomado tanto espaço de tudo isso? Por que o WhatsApp? Por que todas essas coisas, essas relações frias? Outro filósofo que eu gosto bastante, também psiquiatra, Viktor Frankl, ele falava que a vida precisa ter sentido, senão a gente não vive. Nossa vida anda tão vazia de sentido, que às vezes o sentido que a gente tem é terminar uma fase do videogame, para depois ter outra fase para terminar. Porque a nossa vida fora da tela não tem sentido. Quando esquecemos que somos seres finitos e limitados pelo tempo, usamos nossas vidas de maneira irresponsável. Isso era Heidegger dizendo. Heidegger entendia que não podíamos esquecer da morte. Como seres finitos e limitados pelo tempo, não podemos viver nem um minuto perdendo de vista a morte vindoura. O que acontece quando eu paro nos meus dias e eu começo a refletir sobre a morte? Heidegger dizia que isso nos angustiava automaticamente. Só que ele não entendia isso como uma coisa ruim. O que ele dizia sobre a angústia? Ele tinha uma frase que eu gosto bastante. Ele dizia o seguinte: a angústia é a mola propulsora do existir humano. O que isso significa? Imagina uma mola. Aí você aperta. Quando você aperta, ela faz uma força contrária para voltar ao normal, para atingir o tamanho máximo dela. Esse era o ser humano para ele. Então a gente precisava dessa angústia. A gente precisa esquecer um pouco esses objetos tranquilizadores, essas distrações. Porque a gente precisa dessa angústia. Quando essa angústia passa, a gente vive de qualquer jeito. Eu preciso me angustiar diante da morte, porque assim eu faço algo útil da minha vida. Eu não gasto tempo, porque o meu tempo é precioso. Porque tempo não é dinheiro, tempo é morte. Diante da angústia, eu compreendo que algo precisa ser feito, que eu preciso ter um caminho para a minha vida. Aí fora, talvez o caminho seja fazer uma faculdade, talvez seja pegar todas as meninas possíveis no carnaval, talvez seja ganhar muito dinheiro. Mas a gente está aqui para refletir qual é o sentido da minha e da sua vida hoje. E eu espero que não seja esse que eu acabei de citar. Heidegger, como filósofo, escreveu pensando sobre a finitude dessa vida, como se fosse a única possibilidade existencial. Como se eu vivesse até uma certa idade, ela se encerrasse e eu não precisasse prestar conta para ninguém. Porque para ele a morte era o fim. O Heidegger não era ateu, mas ele dizia, bom, se eu não posso conferir o que vem depois da morte, eu vou trabalhar com ela, com aquilo que eu posso ver até aqui. Talvez exista para ele, mas talvez não. O que eu consigo o Heidegger trabalhava só com aquilo que ele conseguia ver, não desconsiderando a crença das outras pessoas. É por isso que às vezes parece que há discrepância entre um cristão trabalhar com Heidegger, mas não há. Na verdade, penso eu que é uma das linhas que mais casa. Apesar das vezes a gente escutar que ele faz parte do existencialismo ateu, ele tinha um respeito por isso. E a gente começa a ver que se a gente juntar isso com o cristianismo, faz um casamento. Então Heidegger, pensando aqui, ele compreendeu a finitude humana que isso representava. E nós, como cristãos, a gente tem percebido isso? Vou citar uma outra obra que eu gosto bastante. Eu gosto muito de um escritor que chama J.R.R. Tolkien. O que ele escreveu? Ele escreveu a obra mais famosa, Senhor dos Anéis, mas tem uma infinidade de outras obras. Tolkien era um cristão, era católico, então assim, dentro da obra dele tem muitos elementos cristãos vivos ali. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando eu li um livro dele que chama Silmarillion. O que tem nesse livro? Nesse livro mostra a criação do mundo fictício que ele está contando ali, que chama Terra-média. E lá tem várias raças. Dentre elas tem os elfos e tem os humanos. O que tem de tão interessante nisso? O que tem de interessante é que os elfos eram imortais, os humanos não. E você fala, poxa vida, obviamente eu quero ser um elfo, porque eu não morro, né? E aí você continua lendo e você percebe um negócio que eu achei que não fosse possível. Os elfos tinham inveja
em alguns momentos dos humanos. Por quê? Porque ele sabia que quando os humanos morriam, eles voltavam para o Criador. Os elfos não morriam. A inveja deles se baseava que eles iam passar a vida inteira aqui sem se encontrar de novo com o Criador. E os humanos reclamando que a vida terminava, mas terminava e eles voltavam para o braço do Criador. Então, assim, se numa obra dessa, fictícia, a gente consegue encontrar elementos que podem mudar a nossa vida, quando a gente pensa que talvez viver para sempre nesse mundo não seja o caminho, porque quando a gente morre, a gente tem a chance de reencontrar com o nosso Criador. Então, diante de tudo isso, como nós cristãos temos olhado para as nossas distrações? Quais são as nossas distrações nos dias de hoje? Quais são as nossas ilusões? Qual é a minha? Qual é a sua? Então, meu convite nessa manhã é que a gente possa refletir sobre as nossas distrações, refletir sobre as nossas ilusões e refletir sobre a nossa morte. O Heidegger desconsiderava algo que para nós é essencial enquanto cristãos. Como para Heidegger a vida acabava aqui, ele esquecia de algo que a gente não pode esquecer. É que quando a nossa vida se encerra aqui, a gente vai prestar contas. E a gente não vai prestar contas para qualquer um. A gente vai prestar conta daquele que criou a vida. A gente vai prestar contas para o autor da vida. E aí é o momento onde me assusta às vezes pensar. Por que me assusta? Me assusta porque talvez eu não tenha usado meu tempo como eu deveria. Me assusta pensar que diante de um Deus perfeito, maravilhoso e bondoso, que nos deu a vida, e a gente usa a nossa vida de maneira leviana, com distrações fúteis que não vão levar a lugar nenhum. Pensa agora você, como vai ser você explicando para Deus, se eu não fui no culto aquele dia porque estava tendo o jogo do Corinthians. Eu não falei para aquela pessoa sobre o seu nome porque eu estava no WhatsApp. Não deu para eu sair ou dar atenção para alguém que precisava porque eu tinha que postar uma foto no Instagram para as pessoas curtirem, para encher o meu ego. Eu não sei vocês, mas quando eu penso sobre isso, eu tenho vontade de cavar um buraco no chão e me enterrar. E me esconder de tudo. Só que não tem como se esconder de Deus. Então, o único caminho é usar melhor o nosso tempo. A morte sempre causa angústia. E como eu vou lidar com essa angústia? No Tiago, na Bíblia, dizia que nós somos como neblina. E nós somos. Por mais que eu e você hoje viva muito, quanto é muito para a gente? 100? 120? Eu tenho uma voz de 95. Eu já acho muito e dou graças a Deus por isso. Agora, quando eu olho para o todo, e o que é o todo? A eternidade. Eu vejo que 100 anos não é nada. Nada. E aí eu percebo que 100 anos, diante da eternidade, é uma neblina passageira. E o que a gente tem feito desse tempo que nos resta? A notícia complicada para a gente é que a morte não está caminhando para trás. Ela está caminhando para frente. Ela vem de braços abertos para a gente. E não tem como a gente andar de volta. Andar de moonwalker para trás. Não. A gente anda de frente para ela e ela de frente para nós. Eu só não sei quantos passos a gente vai dar até ela encontrar. Mas ela vai encontrar. Diferente do que Heidegger dizia,
como a nossa vida não termina aqui, significa que as nossas escolhas aqui são muito mais importantes do que ele considerava. Ele já considerava importante pensando que a nossa vida acabava, então a gente tinha um breve tempo de fazer tudo aquilo que a gente queria fazer. Quando eu penso na eternidade, quando eu penso que vai ecoar tudo que eu fizer aqui, o meu tempo se torna mais precioso. Porque a hora que acaba eu não vou ficar dormindo para sempre. Eu vou ter que arcar com isso. Diante de tudo isso, o que a Bíblia diz sobre a transitoriedade, sobre a nossa passagem rápida por aqui? Porque não há nada na psicologia, na filosofia, que antes alguém não tenha pensado, talvez com outros termos, escrito aqui. Então eu convido vocês a abrir a Bíblia em Eclesiastes 11, 9. Todo mundo achou? Estou escutando folhear ainda, vou esperar. Eclesiastes 11, 9. Quem não achou, grita misericórdia aí que a gente espera. Acho que todo mundo achou. Vamos lá. Eclesiastes 11, 9 está escrito assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recrie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida, e tudo isso é vaidade. Gente, como eu falei, nada que nenhum filósofo tenha escrito de maneira talvez mais técnica, antes alguém não tenha escrito aqui. O que a gente vê aqui? Eu acho que esse tema talvez seja até mais importante para os jovens. Por quê? É quem acha que vai viver para sempre. É quem acha que a morte está longe. A morte está tão perto de você quanto de qualquer outro. É por isso que a exortação aqui é para os jovens. Porque talvez, se você gastar um tempo conversando com alguém mais velho, você vai ver que para eles muitas futilidades que a gente ainda dá muito valor, para eles já não tem mais tanto valor. É triste que a gente precisa viver muitos anos para entender que a nossa vida aqui conta e que o que a gente faz é importante. A gente precisa ter isso em mente, para a gente cuidar da nossa vida desde a juventude, para a gente cuidar daquilo que a gente faz desde a nossa adolescência, desde quando a gente se percebe enquanto gente. Está escrito aqui que você pode viver fazendo aquilo que alegra o teu coração, mas não se esqueça, Deus vai cobrar. Deus é amor, mas Deus é justiça. O tempo gasto com bobagem vai ser cobrado. Diante disso, fica a pergunta: como então viveremos? Nós que, acima de qualquer filósofo que não previa que a vida continuava, como nós viveremos? Sabendo que o que a gente faz aqui importa muito mais do que o que a gente faz nos 80, 90, 100 anos, 20, 30, porque tudo vai ecoar na eternidade. O que acalenta o meu coração é saber que tem uma resposta para isso. Porque Heidegger buscava o sentido das coisas. A gente não precisa. Porque o sentido das coisas é Cristo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o sentido da vida.
Vou citar um outro cara que eu gosto bastante aqui. Vamos abrir em Filipenses 1, 21. A morte é sempre algo importante para a gente pensar. Mas como um grande exemplo de cristão, dentre outros que a gente tem na Bíblia, vamos usar esse. É um dos meus preferidos, por isso vou usar ele. Como ele enxergava a morte? Esse é um cara que quanto mais você lê sobre ele, sobre o que ele escreve, você percebe que ele estava o tempo todo pensando que a morte podia encontrar ele a qualquer momento. E como ele lidava com isso? Será que ele se angustiava, igual Heidegger dizia, com a morte? Vamos ver aqui o que ele fala sobre a morte. Então, nós estamos ali em Filipenses 1, 21. Paulo dizia o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Esse é um exemplo de como um cristão deve pensar sobre a morte. Não com angústia. Paulo olhava com desejo para a morte. Porque ele sabia, assim como eu falei dos elfos, o que acontece quando a morte chega. Ele ia encontrar o Criador. Ele ia encontrar o autor da vida. Ele ia encontrar Cristo, o Senhor pelo qual ele viveu. Mas o desejo da morte também faz com que ele pense: para que eu vivo? E ele fala: estou constrangido em ter que escolher. Porque se eu escolher ir, é muito bom, porque eu vou encontrar Cristo. Mas eu também preciso ficar aqui e falar sobre Ele. O que eu entendo com isso? A morte vai vir de qualquer forma. Se não hoje, talvez amanhã. Então, segundo Paulo, o que a gente tem que fazer é viver para Cristo. Para que quando a morte chegar, a gente possa abraçar a morte e saber que a gente está voltando para o nosso Criador. Voltando para os braços do Senhor. Quando a gente olha assim para a morte, a angústia se esvai. Heidegger falava muito da angústia porque ele desconsiderava algo que é importante demais para a nossa equação, que é o nosso reencontro com Cristo, a nossa volta para casa. Diante de tudo isso, eu volto a fazer a pergunta: como então viveremos? Sabendo que cada segundo importa. Isso importa, porque isso vai fazer com que eu possa encontrar com o Criador. Já pensou você se encontrando com Cristo e Ele falando: filho, aquilo que você fez foi legal, hein? Era aquilo que eu queria que você fizesse. Falasse do meu amor para aquela pessoa? Era isso. Você já pensou? O Criador falando isso? Ou talvez Ele fale: ficou tempo demais na internet, hein, filho? E agora? Para encerrar, eu quero que todos vocês, assim como eu, estou com essa frase ecoando desde o dia que eu comecei a estudar esse tema. Como então viveremos?
encerro aqui essa manhã. Vou abrir essa parte agora, então, para perguntas em relação ao tema. Lucas, você conseguiu distribuir os papéis? Ou ainda não? Perguntas fáceis, relembrando, né? Então, o Lucas está em alguns papéis. Se vocês quiserem ir já, eu vou fazer uma pergunta aqui. Então, enquanto isso, ele vai respondendo e também vocês podem, por favor, já fazerem as perguntas. Quem não tem vergonha, não tem timidez nenhuma, vem aqui na frente, pode fazer a pergunta no microfone, tá? Se você tem vergonha e não quer vir, pode chamar a gente também, fazer a pergunta e a gente repassa para ele. Mas, então, quando a gente vai dando tempo para isso, vocês que já têm seus cadernos, perguntas, vão pensando e vão se manifestando. Vou fazer a minha. Júnior, é muito comum que muitas vezes essas distrações acabem causando vícios, né? E muitas vezes o jovem cristão tem o vício. Alguns reconhecem que tem o vício, outros acham que não é viciante. É difícil dizer que é viciado. Consegue controlar, não, eu consigo ter os tempos e tal. Qual é a melhor, ou ideias, maneiras, sugestões que estudo, a ciência, ou até mesmo a Bíblia nos mostra, de como nós podemos, então, controlar, sair desse vício, mudar o paradigma de como a gente olha para o... Geralmente, hoje em dia, até os exemplos citados foram praticamente todos eletrônicos, né? Existem outros que podem ser, que não sejam eletrônicos, vícios que sejam em qualquer nível, mas que seja em celular, tempo demais, como eu consigo perceber que isso é um vício e como eu consigo deixar isso, né? Existem tantas outras coisas, principalmente o vício que se diz de YouTube, mas vou até além. A pornografia, que tantas vezes o jovem não consegue confessar esse pecado, não consegue chegar em alguém, como controlar, ou maneiras que a gente possa, você possa dizer algumas dicas para se controle melhor exatamente o vício. Tá. Eu citei alguns vícios, e se a gente pensar, por exemplo, em qualquer vício eletrônico, sem o vício, por exemplo, eu tenho um Instagram, não é pecado. Eu tenho um Facebook, não é pecado. Diferente de outros que são muito mais falados, por exemplo, pornografia é pecado em qualquer nível. Mas a internet não. Quando se torna um vício, vira pecado. O que define vício? Primeiro que a gente só pode viciar em coisas que nos dão prazer. Já começa aí. O princípio básico do vício é algo que nos dá prazer. Como que eu faço para saber se eu sou viciado? Isso é importante para a gente se autoanalisar. É quando eu faço um propósito básico. Por exemplo, eu vou entrar no Facebook para ficar 15 minutos. E eu não consigo cumprir isso, porque eu fico 1 hora. É o mesmo princípio que usa para o alcoólatra. É o cara que se planeja para tomar 1 lata de cerveja e ele não consegue parar em uma e toma sem parar. Isso é bom para a gente fazer a reflexão do que nós somos viciados ou não. E aí a gente começa a ver que isso atrapalha nos nossos dias. Eu falei bastante do vício em tecnologia porque é algo que está muito em alta. Você falou de pornografia, tem um negócio interessante e avassalador sobre isso. Os neurocientistas já fizeram alguns testes e descobriram que a zona do cérebro que ativa em alguém que é viciado em pornografia é a mesma de alguém que é viciado em qualquer substância química, como crack, por exemplo. Por isso que é um vício tão difícil de sair. É lógico que o conselho básico é aqui. Esse é o básico. Porque se não tiver Cristo, a coisa fica mais difícil. Então, a oração é sempre algo importantíssimo para sair de qualquer vício. Tem um livro do Piper, que eu vou esquecer o nome, né? Que fala sobre vício, lutando contra a incredulidade, acho que é isso. Não me lembro agora. Fala sobre essas lutas dos vícios, né, diante de uma perspectiva cristã. Feito o primeiro módulo, que é entender se nós somos viciados nisso ou naquilo, todo o resto é muito mais difícil. Mas o princípio é o mesmo
para um dependente químico, para um dependente de Facebook, um dependente de qualquer outra coisa. Primeiro a gente trabalha com redução de danos. Passava 3 horas, vamos tentar 2. Um fumante que vocês conhecem, o cara fuma um maço por dia. Dificilmente ele vai parar e vai zerar. Começa aos poucos. Fumava um maço, fuma meio. Então, trabalhar primeiro com redução em pequena escala, porque senão a gente se frustra. Imagina que você fica 5 horas jogando videogame, aí você fala, não, hoje eu não vou jogar. Aí você não consegue. Frustração. Jogava 5, essa semana é 4. Pequenas metas. E aí eu gosto do slogan do AA, só por hoje. Né? Só por hoje eu vou ficar sem isso. Só por hoje eu vou ficar tanto tempo nisso. Só por hoje. Quando eu faço metas de curto prazo, eu tenho mais chance de fazer isso ficar efetivo. Eu venci um dia, no outro eu falo, vou vencer só esse dia. A hora que você vê, uma semana, um mês, um ano. E sempre acender o sinal de alerta, o amarelo. Para a internet, né, eu estou fazendo um TCC sobre isso, e tem um aplicativo, que eu também não lembro o nome, vou lembrar, depois eu falo, que ele consegue medir quanto tempo você gasta em qualquer aplicativo da internet, no celular. E isso é importantíssimo, porque isso às vezes nos dá conta de quanto tempo a gente gasta com isso. Eu baixei e fiquei assustado. Porque ele mostra quanto tempo a tela ficou acesa, quer dizer, quanto tempo você estava usando efetivo. E dá horas. Horas. Aí você começa a fazer a conta por semana, por mês. E o tempo, ó, foi. Achar um substituto para o vício também pode ser algo importante. Um substituto saudável. Eu gastava tanto tempo fazendo isso, eu posso fazer um esporte, e gastar um pouco do tempo em esporte. Qualquer outra coisa que dá prazer. Acho que esses são os conselhos básicos. Se tudo der errado, tem terapia. Deixa o contato depois. Muito bem, eu recebi outra pergunta aqui. Então, quais são algumas maneiras práticas que eu posso ter ou agir para viver focado na eternidade e me afastar de distrações? Tá. Maneiras práticas. Stano Hainger, de novo, ele dizia que era importante a gente pensar todo dia sobre a morte. Né? Então, gastar um tempo de meditação, né, não da meditação transcendental, né, de ficar ali, mas um tempo onde você passa a refletir sobre a sua própria vida e lembrar que você pode morrer daqui a 5 minutos, acho que isso é importante. Isso faz com que a gente planeje melhor a nossa vida. Porque, como eu disse, quando a gente vai no velório, a gente fica impactado os 2, 3 dias. E depois passa. Porque quando a gente está no velório, a gente está pensando na nossa morte. E aí a gente pensa que a gente precisa ficar mais tempo com Cristo. Quando a gente está no retiro também, a gente fica aqui e fica pensando, nossa, como é bom ficar com Deus, né? Eu vou sair daqui, eu vou respirar Deus 24 horas por dia. E às vezes isso não acontece. Porque aqui a gente está num ambiente protegido, num ambiente onde todo mundo comunga da mesma ideia, da mesma fé. Aí sai daqui, o que a gente faz? Mas dentro do teu quarto, pode ficar só você. E nesse momento é o momento de abrir a Bíblia, é o momento de pensar sobre Cristo, porque se você ficar um dia longe disso aqui, cara, eu não sei você, mas para mim é difícil. Porque quando eu fico, eu sei para onde minha vida caminha. Por isso eu preciso lembrar todo dia quão pecador eu sou, quão vil pecador eu sou, a ponto de um Deus de um Deus perfeito, maravilhoso, ter que morrer para que hoje eu pudesse estar aqui. Quando a gente pensa no peso do nosso pecado e no que teve que acontecer para que eu fosse salvo, fica mais fácil eu focar na eternidade. É fácil, né, essa pergunta? Vamos lá, tem mais uma. Então, como é que pais e educadores podem ajudar com relação ao tempo que os filhos gastam com distrações? Qual seria um limite ou que não seja demais o pai, o educador, até onde ele pode chegar e até onde o filho deve também perceber que está gastando tempo demais com essas
Tá. Na clínica que eu trabalho, chega de tudo, né? De tudo que você possa imaginar, de todo tipo de pai, todo tipo de mãe. Aos extremistas, né? Daquele que o filho não pode, se passar na frente da televisão ele desliga para não assistir. Ele assiste, mas a criança não. Aos que chegam lá e falam assim, mas ele só joga videogame o dia inteiro. Eu falo assim, tá, né? Quem comprou não foi ele, né? Um menino de 10 anos não compra videogame. Um menino de 10 anos não paga força. Aí fala assim, ele fica bravo, ele joga o controle, quebra o controle. Eu falei assim, e daí ele fica sem jogar. Não, aí eu compro outro. Né? Então assim, mas aí a gente precisa encontrar o equilíbrio entre o pai que não deixa nada e o pai que deixa tudo. O que a literatura fala sobre isso? Ela usa um tempo limite de 3 horas. A literatura é sempre mais fechada, né? A literatura sempre afunila mais, porque ela sabe que se eu falar 3, ele vai deixar 4 ou 5. Se eu falar 5, ele vai ficar 10. Então ela tem que apertar. Então ela fala sempre num período menor, que seria 3 horas, para uma criança acima de 12 anos. Isso é tão preocupante já nos dias de hoje que alguns videogames já vêm com não um aplicativo, um controle parental que você coloca lá, que ele vai jogar tantas horas por dia, passando isso o videogame desliga. E não dá para ligar de novo porque precisa da senha. Então isso já é uma preocupação que está cada vez acendendo mais. Por quê? Porque é uma coisa muito nova e a gente está lidando com isso agora. Né? Assim como não ligava, por exemplo, com um problema de cigarro há anos atrás, e aí teve que um monte de gente passar mal por causa disso, e hoje a gente tem uma política efetiva, com vícios em eletrônicos a gente não tem ainda, a gente está criando, está gatinhando nisso. Porque uma geração inteira ainda não passou usando a internet. Então a gente está começando a colher alguns frutos, mas ainda não se tem todos os resultados para trabalhar com isso. O papel do educador, acho importante porque o educador às vezes passa mais tempo com a criança do que os pais, por conta de trabalho, de tarefas. Então tem muitos professores que eu converso, porque eu gosto de fazer visita escolar quando eu atendo criança, que eles estão vendo coisas que os pais ainda não estão. Então talvez o educador tenha esse papel de mostrar para os pais coisas que às vezes eles não veem. E lidar com isso, como que a gente lida com o nosso filho muito tempo nesses vícios. É bom que ele tenha uma outra alternativa. Que outra? Passar tempo com você. Em vez de você ficar no WhatsApp, fica um pouco com seu filho. Né? Faça algo legal. Seu filho joga 3 horas, você já sentou para jogar meia hora com ele? Passa tempo com o filho. Se a gente tem uma política de criação dos nossos filhos desde cedo, dando para ele mais de nós e menos dos eletrônicos, fica mais fácil lidar com isso na adolescência. Agora, se eu estou assim, falando pro meu filho, desliga aí. Se o teu celular é mais importante que o teu filho, mais interessante, vai ser difícil que ele pense o contrário. Um exemplo é importantíssimo. Mas difícil, né? No sentido de como foi colocado. Aham. Sim, sim. É difícil porque a gente está vivendo tempo tão atarefados, né? E para Heidegger não tinha tudo isso. Então a gente está criando novos métodos. Eu sei porque eu também compartilho. Hoje minha vida tem dias menos corridos, então fica mais fácil. Mas se eu pensar no tempo onde eu tinha que trabalhar e chegar à noite ia para a faculdade, segunda a sexta, e de sábado tinha mais coisa, ficava muito difícil. Pensar sobre a morte não significa gastar 1 hora do seu dia, ou meia hora talvez pensando sobre isso, porque a gente precisa se adequar ao nosso dia. Não tem como eu deixar de trabalhar, e isso ocupa um tempo. Não tem como eu deixar de estudar, porque a vida adulta cobra isso. Então, como que eu posso fazer?
Gente, uma vez eu conversei com um amigo e ele falou assim, nossa, eu estou muito sem tempo de ler. E ele trabalhava fazendo muitas viagens. Ele começou a comprar audiolivro. Põe lá no carro e ele falou quanto aquilo tinha ajudado no crescimento espiritual dele, porque tinha muitos livros cristãos. Então, assim, ele não tinha tempo para gastar lendo um livro, às vezes 1 hora por dia que seja. Mas ele tinha um tempo enquanto ele dirigia. Talvez isso seja o único tempo que nos resta. Enquanto a gente está pegando um ônibus para ir para a faculdade, enquanto a gente está dirigindo o carro para ir para a faculdade, enquanto a gente terminou de almoçar no trabalho, e que a gente gaste pelo menos 10 minutos dos nossos dias para pensar no que realmente importa. Porque talvez não tenha meia hora, 1 hora. Quando tiver, use ele. Mas senão a gente precisa fazer adaptação com o nosso tempo. E ver o quanto do nosso tempo a gente tem nos sugado, porque tem trabalho que suga, hein? Eu já tenho uma política de não responder pacientes aos finais de semana. Por quê? Senão não vence. A gente precisa cortar algumas coisas. São coisas que a gente criou nesses tempos modernos. Eu fico pensando, os meus professores, quando eu era um psicólogo, o que acontecia quando seu paciente queria falar com você de final de semana? Esperava a próxima sessão. Então, já teve paciente que me mandou mensagem de domingo. Como dá para ler sem ele perceber que você leu? Se não era nada muito importante, quer marcar a sessão no domingo, não vou atender. Não é para isso. Meu domingo não é para isso. Então a gente precisa pesar como a gente está usando o nosso tempo, porque às vezes a gente deixa o nosso trabalho também no sugar. Então, também não vai pensar que sou responsável. Alguns pacientes que estão em estado crítico, se precisar, eles eu atendo. Outros não. Vai esperar, vai ter que se virar. E às vezes a gente precisa fazer isso também. Ó, tem hora extra hoje. Talvez não dê. A gente precisa ter vida, né? Jesus. São correlacionadas. Então, às vezes nós temos vícios que estão relacionados a relacionamentos com outras pessoas e que muitas vezes essas pessoas não são cristãs. Então, como que a gente pode se afastar quando for necessário? Não é relacionamento afetivo, amizade. Deve ser. Relacionamentos não levam às ilusões. Então, aqui na pergunta não foi colocado isso. A gente fala dos dois. Quando a gente tem que se afastar, perceber que tem que se afastar, ou lidar com essas pessoas que acabam nos separando de Cristo, pessoas não cristãs. E tem uma outra pergunta que diz que, relacionada a outras coisas que nós já comentamos aqui, sobre os pais, educadores, mas aí, mudando um pouco a ótica, quando o pai e a mãe são viciados e o filho é cristão. Aí traz aqui. Pai tá aqui? Traz aqui. Gravou? Tá gravado? Manda pro pai. Vou falar dessa que eu gostei dessa pergunta. É difícil a gente falar para os nossos pais que eles estão errados. É difícil. E talvez seja mais difícil até para eles, às vezes, ter a maturidade de admitir que eles estão errados e que dessa vez o filho corrigiu e precisava. No meio cristão talvez seja mais fácil fazer isso, porque você pode pedir para um pastor, para um líder de jovens fazer o seu papel de intermediário, né? Agora, fora disso, fica um pouco mais difícil. Mas talvez mostrar com um exemplo prático. Por exemplo, se ele está gastando muito tempo no Facebook ou qualquer outra coisa, consequentemente tem alguma coisa que ele está deixando de lado. Trabalho, fazer de casa, a criação de um filho mais novo. E é bom que ele veja os impactos disso. Talvez essa seja a forma de convencimento mais fácil que a gente possa usar para mostrar que os nossos pais estão errados nesse sentido. Minha mãe não está aqui, então vamos falar dela. Tá filmando? Vixe. Tá bom. Essa parte corta. Mas
em casa, a minha mãe, quando eu era adolescente, só eu ia para a igreja em casa. E eu falava sempre pra minha mãe. A minha mãe me levou para a igreja, depois ela parou de ir, eu ia obrigado, quando ela parou de ir, eu não queria parar. Então, coisa de adolescente. Né? Aí eu continuava aí, e eu tinha uma preocupação grande com a minha mãe, porque ela não ia na igreja. E eu sempre falava, tem culto hoje, tem que ir, tem que buscar, tem que orar, não sei o quê. A última vez que eu falei para ela foi o seguinte, falei assim, ó, você quer voltar para a igreja, você quer voltar para Jesus, você volta, você não quer, quem vai para o inferno é você. Eu no céu não vou lembrar que você está no inferno. Foi a última vez que eu falei, eu não falo mais. Semana seguinte estava na igreja. Tem vezes que tem que dar banho de água fria, não acorda, tem que chacoalhar. Falou, ó, tá errado por isso. Quer continuar errando? Vai dar errado. Vai pro inferno. Minha mãe tá na igreja faz bastante tempo agora, tá? Isso foi na adolescência. Minha mãe é uma bênção. Tá gravando lá? Das relações, né? Relações. Vamos pensar na relação, então, de amizade, né? Que a amizade também vicia. Você está viciado em alguma amizade, é bom dar uma olhada se sua autoestima está legal, hein? Por que essa amizade está te viciando? Por que você não consegue largar essa amizade de alguma forma? Por que você tem uma dependência desse outro na sua vida? Eu tenho amigos não cristãos. De vez em quando a gente se encontra, conversa. Mas hoje eu não tenho nenhum amigo que eu possa dizer, eu sou dependente desse amigo. Tem amigos que eu amo, daria a vida por eles. E gosto muito de conversar com eles e passar tempo. Não são referência para a minha vida, em alguns pontos. Não dá para pedir conselho para eles, que não são cristãos. Mas é uma maturidade que eu tenho hoje. Na adolescência talvez eu não tivesse. Talvez não tinha. Eu não tinha. Né? Não senta na roda dos escarnecedores. Aí você fala assim, Jesus sentava, não dava nada, também posso. Né? O dia que você fizer metade que Jesus fez, você pode sentar. Né? Jesus também foi crucificado, você quer ir? E aí? Eu falo disso porque era o que eu falava. Jesus sentava? Jesus orava bastante também, né? Jesus conhecia bem a Torá. Eu não, né? Então tem esses exemplos. Mas dá uma refletida. Por que essa amizade é tão importante para você? O que está faltando para você que essa amizade se tornou um vício? Terapia é bom, hein? Não estou vendendo meu peixe, não, mas é importante. Que às vezes faz ver coisas que a gente não consegue ver sozinho. Né? Converse com um outro amigo, abre o coração, fala um pouco mais de você. Talvez ele consiga identificar coisas que você não está identificando. Meu Deus. Eu acho que. Depois você vê com o seu pastor. Nesse sentido, porque às vezes a gente está muito preocupado com não fazer. Então acaba sendo uma regra. Que na verdade, às vezes o pensamento deve ser: por que eu não estou fazendo? Né? Se é o meu amor por Deus, como é que eu posso encontrar esse amor, esse prazer de Deus? Que, ao ver, parece para todo mundo, né? É muito mais prazeroso a gente conseguir fazer as coisas que o mundo oferece do que realmente ter um prazer real em Deus. Do que consigo encontrar esse prazer real em Deus. Né? E como a primeira parte, entender o sentido dessa vontade. Tá. Bom, Paulo caiu do cavalo, acho que isso não vai acontecer com a gente, né? Talvez não literalmente. Como que eu encontro o sentido da vida? Aí já tem uma coisa que Paulo não tinha, que é isso aqui. Paulo não tinha a Bíblia para ler, né? Tinha a Torá, mas hoje a gente tem tinha o Velho Testamento, a gente tem a Bíblia inteira. Inclusive os relatos de Paulo. Então a gente já está, teoricamente, alguns passos na frente de Paulo em termos de conteúdo. Né?
E essa com certeza é uma fonte inesgotável de busca de respostas que talvez eu não tenha da forma que vocês estão esperando. Mas a gente pode ver também exemplos de grandes homens. Tem um aí que, um pastorzinho meia boca, um tal de Paul Washer, né? Alguém conhece Paul Washer? Meia boca. Paul Washer tem uma vez, ele estava contando que ele estava indo orar com uma turma. Aliás, não lembro se ele estava indo orar. Eu sei que eles estavam indo num lugar, no meio do mato lá, e ele parou e falou assim, eu vou ficar por aqui. Vou orar aqui. Ele apareceu, acho que 2 dias depois, ele ficou orando lá, 2 dias, pedindo para que Deus viesse. E aí na pregação ele fala assim, sabe o que aconteceu? Nada, Deus não veio. Aí passou outro tempo, ele fez de novo. Ficou horas, ficou dias. Falou, sabe o que aconteceu? Deus não veio. Falou assim, aí aconteceu a 3ª vez. Sabe o que aconteceu? Aí Deus veio. E isso mudou toda a minha vida. Quando Deus veio, a coisa mudou. Mas ele precisou ficar pedindo por horas, por dias. A diferença é que um prazer de internet é um prazer que vem rápido. E a presença de Deus talvez não venha dessa forma. Você faz o login, né? Você digita uma senha, Deus, aí você cansa, você desliga, não vai acontecer. Você quer ter prazer em Deus? Busca. Não tem caminho fácil. Um dia ele vem. E quando ele vem, você não vai querer saber de outra coisa. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo perseguia os cristãos porque ele acreditava no Deus e que Cristo estava contra esse Deus. E um dia Deus veio, Cristo foi e se encontrou com ele. A partir desse dia ele não quis mais nada. Quando que a gente vai parar de gastar tempo com prazer mundano e quando a gente vai encontrar o sentido das nossas vidas em Deus? Quando Cristo vier e te abraçar. Aí nada mais importa. Se isso não aconteceu ainda, significa que para mim e para você falta muito tempo de oração pedindo para que Deus venha. Fora a clínica, eu trabalho com um projeto de prevenção ao uso de drogas. E dentro disso a gente fala que só existe 2 motivos para as pessoas entrarem nas drogas. Quais são eles? Busca por prazer é um ponto. Segundo ponto, fuga da realidade. Fuga da realidade é se distrair de um problema. Isso está tão enraizado no brasileiro que se você gastar 5 minutos procurando as músicas, vou falar, sertanejo universitário, que é o que está em alta, eu duvido que você não vai encontrar as músicas falando assim, a mulher traiu o cara e para ele esquecer, bebe. Ou senão ele está triste por outro motivo, bebe. O que isso diz pra gente? Que a nossa cultura é uma cultura de esquecer problemas, de buscar fuga, de buscar coisas que faz com que a gente não pense nas nossas dores. Isso é um problema porque se a gente não pensa nas dores, elas vão acumulando. E se a gente vai acumulando, uma hora explode. Como que isso pode explodir?
Depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, suicídio. Tudo isso são anos acumulados de coisas aí que não foram tratadas. E às vezes, a gente precisa dar o braço a torcer, porque a gente não tem como resolver tudo sozinho. E talvez nem o nosso amigo, nem a nossa mãe, e a gente precisa de ajuda de um profissional. E precisa de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, porque tem coisa que está aí dentro, e quem não estudou e não trabalha com isso não vai conseguir chegar nesse ponto. Né? O cristianismo é muito importante. Deus é muito importante. Mas Deus deixou N ferramentas para que a gente cuidasse da nossa saúde. Então a gente precisa começar a usufruir disso, sem pensar que uma depressão, por exemplo, é falta de fé. Uma ansiedade, falta de fé. E aí eu desconto a minha ansiedade, desconto a minha depressão em algo que me distrai dessa dor. Em qualquer tipo de vício. Nenhum vício vem à toa. Ele vem porque algo está faltando. E a gente precisa descobrir o que está faltando. Acho que essa é um pouquinho mais tensa. Vixe, chama o pastor. Quando você tem uma dependência emocional por amigos que são cristãos, pode ser que seja uma paixão, pode ser uma coisa mais profunda que você tem por essa pessoa que está na igreja, mas que pode não ser bom, não pode ser um relacionamento não interessante, né? E se afastar brutalmente do amigo é prejudicial para o psicológico, qual seria a melhor saída? Então, por exemplo, eu penso até em outras questões. Uma pessoa que pode estar passando por algum nível emocional, até um pouco sexual, está querendo ou gostando de uma pessoa até do sexo dentro da própria igreja. Como lidar com isso? Ou se tem que se afastar da pessoa, tem que ser assim? Essa é a melhor maneira? Se essa ilusão... Isso é difícil. É prejudicial do psicológico? Não posso mandar um livro, ó, tal livro, leia esse. Eu vi essa semana, inclusive preciso comprar esse livro, ainda não li. De um grande amigo meu, que é pastor lá em Brasília, ele escreveu um livro sobre isso, porque ele tem um trabalho com homossexuais, e ele escreveu um livro que chama Jesus, Sou Gay. E agora? O que faz? Um cristão que está com essa questão em aberto, né? E aí ele fez esse livro, porque ele trabalha muito com esse tipo de situação lá em Brasília. Inclusive tem alguns relatos dentro do livro dele, eu dei uma olhada, que tem algumas coisas na internet. E aí o que tem nesse livro? Tem, por exemplo, relatos de travestis que se converteram, tinha seio e tal, eles custearam inclusive cirurgia para tirar o seio e sair disso. Mas aí ele trabalha de uma perspectiva cristã, de como ele faz esse trabalho. Dentro da psicologia tem muitas ressalvas sobre o tema, é um tema muito delicado, é um tema perigoso de entrar, mas vamos pensar sobre esse tema, sobre se a gente deve talvez se afastar. Não vamos pensar no caso em específico, mas vamos pensar em tudo que nos faz mal. Vale a pena gastar um tempo com isso? Se eu tenho algo que faz mal, vale a pena eu gastar tempo com isso, mesmo que me traga algum prazer? Vamos olhar por essa ótica. Né? E talvez a coisa seja redução de danos mesmo, diminuir aos poucos. Era alguém que você via todo dia? Vê um dia sim, um dia não. Algumas amizades nos fazem mal. E a gente precisa saber fazer essa análise do que nos faz mal e do que vale a pena para as nossas vidas. Quão importantes são a leitura da Bíblia
além da Bíblia, eu acho que é sempre importante alguns livros sobre temas específicos, que talvez a gente não consiga encontrar de uma maneira mais mastigada, algumas coisas. Então, assim, sobre vício em tecnologia, por exemplo, tem um livro que eu acho fantástico, que chama Irresistível, Por que Somos Viciados em Tecnologia. E ele mostra o mecanismo por trás, e aí te dá algumas dicas de como ficar livre disso. Inclusive de algumas coisas onde eles substituem. Então, por exemplo, a Bíblia pode entrar às vezes como substituto disso. O que é importante? Rotina. Rotina é importante do ser humano. Tal hora, então, por exemplo, toda semana eu tenho um tempo para ler a Bíblia. Segunda tal hora, terça tal hora, ou mesmo que seja todos os dias a mesma hora. Mas eu preciso de um plano do que eu vou fazer nos meus dias. Porque senão isso passa, você termina o dia e não faz. Então a gente precisa de um plano diário para algumas coisas, até que vire um hábito. Talvez o primeiro dia, o segundo, os primeiros 21 sejam bem difíceis. Depois vira automático. Vamos pensar em coisas básicas. Eu não gosto de esportes. Eu não gosto de atividade física. Um belo dia eu fui no médico e ele falou assim, tem que fazer, senão o seu joelho, você vai chegar nos 40 aí, seu joelho já era. Puxa vida. Foi difícil. Quase que eu dei tchau pro meu joelho na hora que ele falou isso. Eu falei, não vou fazer esporte, não vou. Hoje, já tem um ano que eu coloquei isso na minha agenda diária. Hoje o dia que eu não vou é esquisito. Amo esporte? Não, mas faz parte da minha rotina, a ponto do dia que eu não faço, isso me traz, parece que eu não estou tão disposto. Né? Então, tem um benefício. Às vezes é tão difícil ir, aí eu faço, gosto, e durante o dia eu me sinto bem. Às vezes é difícil a gente separar um tempo para ler a Bíblia. Mas depois que você começa a fazer, você começa a ver o fruto no seu dia, aí começa a valer a pena. Começar é sempre difícil. Mudar a rotina é um negócio difícil. O ser humano é um bicho rotineiro. Você mudar a rotina, dá trabalho. Para finalizar, tem muitas outras pessoas que às vezes iriam, mas nosso tempo está curto. Eu vou ficar por aí. Isso, exatamente. Pode bater um papo, oferecer um café. Eu não vou derrubar dessa vez. Olha, então, é uma pergunta mais abrangente também, mas a resposta pode ser muito específica. Quando nós voltamos para Cristo, como que a gente faz então para voltar para Cristo? Quando a gente já vive essa ilusão, essas distrações, a gente reconhece que a gente vive as ilusões, as distrações, a gente tem consciência do pecado, mas a gente tem aquele sentimento de culpa, de acusação, que parece que prende a gente cada vez mais na ilusão e a gente não está conseguindo voltar. A gente sabe que a gente está pecando, a gente sabe que a gente está errando, mas a culpa, sabe, o sentimento de estar sendo perseguido, né? Uhum. E a gente não consegue. Então, como que a gente consegue voltar de verdade para Cristo, aceitar o perdão dos nossos pecados? É uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente pede perdão, mas não. Parece que o pecado é tão grande que a gente não consegue aceitar. Então, como a gente consegue se voltar para Cristo? Acho que talvez seja uma resposta até mais teológica do que... Vamos se aventurar, então. Acho que vou usar um exemplo pessoal. Eu tive uma dificuldade um tempo, né, que eu também dei uma afastada dos caminhos. E quando eu voltei, eu tinha dificuldade de orar. Até que um dia alguém falou assim, ser sincero com Cristo. Minha oração foi a seguinte, Deus, eu não quero orar e eu não tenho vontade para isso, mas eu quero ter. E eu fiz essa oração várias vezes. Até que começou a ficar gostoso orar. Começou a fazer parte do meu dia orar. Até que eu não precisei mais pedir para ter vontade de orar, porque a vontade já estava lá. Então, acho que é importante a gente falar isso para Cristo. Falar, olha, eu não estou me sentindo perdoado. Né? Eu quero sentir. Porque não tem pecado que Deus não possa perdoar. Um Deus santo, perfeito, um sacrifício se o sacrifício foi perfeito, como que
não, Deus não vai perdoar esse pecado aí do dia que você faltou no culto para ficar fazendo qualquer outra coisa. Aí Deus perdoa. Deus é misericordioso, Deus dá graça. E quanto mais eu entendo sobre graça, o que é graça? É aquilo que a gente não merecia. Mas mais amplo que isso, não é só aquilo que eu não merecia, é quando eu merecia o contrário. Quando eu merecia a ira de Deus e Deus vem me dar amor. Isso é graça. Quanto mais eu entendo o princípio de graça, mais fácil fica eu entender que Deus me perdoou. E continua pedindo para que Ele brote isso dentro do seu coração. Para que você entenda que Ele te perdoou.